direitos económicos e sociais. É um estudo que está a ser financiado pelo PNUD, juntamente com a Embaixada do Reino da Noruega. Ele iniciou ano passado, estamos agora na fase de votação final dos textos e, portanto, eu vou trazer, não é um trabalho individual, mas é um trabalho de equipa composta por outros investigadores, economistas, antropólogos, sociólogos, juristas, eu, portanto, e até um cientista político. Porque partimos do princípio que estudar o género implica, de facto, esta visão multidisciplinar, não é, sobre a perspectiva, sobre a questão, para que possamos, então, fazer uma abordagem não só integrada, mas atender, de facto, às várias demandas e exigências que a própria temática acarreta. Então, simplifiquei o tema nesta denominação, a integração da mulher dos processos produtivos. O que eu vos trago, na verdade, é uma análise multidisciplinar, utilizando a categoria gênero. Nós podíamos utilizar outras, e na verdade podemos utilizar outras categorias para fazer uma análise, um estudo científico, podemos utilizar a etnia, a religião, enfim, tantas outras categorias de diferenciação ou de categorização social para podermos analisar, portanto, os processos sociais. E por processos produtivos, nós entendemos que eles não se resumem a procedimentos, a atos e a medidas económicas, não é? Mas são processos sociais, culturais, políticos, que, de certa forma, contribuem ou potenciam a capacidade das pessoas para a geração de renda e para a maximização das suas liberdades. O nosso estudo assenta numa premissa única, inspirada num estudo de um economista indiano, Amartya Sen, no seu livro Desenvolvimento como Liberdade, onde ele, portanto, pretende ajudar-nos a perceber que não basta que as leis nos digam que somos iguais, somos, portanto, livres, que temos direito ao trabalho, temos direito à educação. É preciso que existam condições materiais para o gozo e o usufruto destas condições formais establecidas pela lei. Portanto, para nós, o desenvolvimento nessa perspectiva deve ser aquele processo, não é, que potencia as pessoas para o gozo das suas liberdades, de facto, mas possibilitando que as pessoas tenham acesso a recursos para o fazer. Nós podemos ter liberdade de circulação, mas se não existirem estradas, se não existirem carros, ou se nós não tivermos dinheiro para comprar uma passagem de avião de autocarro, como é que saímos do Luanda a ganhar? É quase impossível que o possamos fazer até. Portanto, são todas essas condições que nós achamos também essenciais na análise que fazemos no gozo e no fruto de certos direitos. E partimos dessa perspectiva, claro, alinhados também com a AGRA, na perspectiva dos desenvolvimentos do milénio, mas, acima de tudo, partindo da perspectiva de um compromisso até constitucional do próprio Estado angolano, consagrado no artigo 1º da Constituição, onde se diz que um dos objetivos do Estado angolano enquanto país é a construção de um país justo, igualitário, de bem-estar e de progresso social para todos. Pensamos que, portanto, nesta determinação legal está incluída uma obrigação específica, que é as homens e mulheres poderem ter acesso às mesmas condições, poderem beneficiar dos mesmos recursos, poderem beneficiar das mesmas oportunidades em situação de certa igualdade. Então, nós pensamos que, partindo destas reflexões todas, nós antes temos de fazer uma análise prévia de conceitos que estão intimamente ligados à questão do género, que é, por exemplo, os papéis de género. E os papéis de género, eles, como categoria científica, foram formulados primeiro por sexólogos, depois por psicanalistas norte-americanos, essencialmente. Depois a teoria, de fato, foi transcorrendo até inspirar teorias feministas na Europa, ali na década de 70. Portanto, o género ele começa a ser estudado na perspectiva da sexualidade na década de 50, ali nos anos 1950, na Academia Norte-Americana, e depois, portanto, ganha uma certa relevância entre os movimentos feministas, ou mulheres, portanto, na Europa, com as lutas de reivindicação por mais trabalho, igualdade salarial,
mais liberdade, autodeterminação sexual e por aí além nas décadas de 70 e 80. O que o feminismo procurou trazer é demonstrar que existia uma certa opressão das mulheres, não é? E que essa opressão gerava desigualdade. Desigualdade no espaço familiar, mas principalmente desigualdade no espaço social, não é? No trabalho, na representatividade, na participação e no acesso da mulher a determinados bens. Portanto, a nossa análise, partindo destes dois supostos, é uma análise de género. Portanto, nós não vamos fazer uma análise estritamente para a mulher, e não vamos fazer também uma análise contra os homens ou contra as mulheres. Nós vamos fazer uma análise de género. Na nossa perspectiva, é uma análise integrada. E nas ciências, portanto, aplicadas, exige que essa análise seja feita através de um método comparativo que procura estudar e medir o impacto das medidas de gestão e governação em mulheres e homens. Gestão e governação numa perspectiva muito mais ampla do que a institucional, melhor. Gestão e governação até nos espaços privados, nos espaços de parceria público-privadas. E essa análise nos permite, portanto, identificar falhas, diferenças, semelhanças entre homens e mulheres nos processos de emprego, educação, habitação e todos os outros que nos estão citados, portanto, nesta nota. E a partir desta análise, nós começamos a perceber no nosso estudo que cada sociedade tem um sistema de género. Angola tem um sistema, Portugal tem outro sistema, a China deve ter um, a Índia também, o Ghana, a Namíbia, por ali além. Podem ser semelhantes, mas nunca são totalmente iguais, são diferentes. E na nossa realidade africana, na nossa realidade angolana, nós preferimos partir do pressuposto africano, porque de facto, nós, e essa é uma das limitações do nosso estudo, nós não conseguimos ter acesso a dados que nos permitissem fazer uma análise muito mais abrangente. Até porque também não era uma das nossas perspectivas, mas nós gostávamos de ter estes dados até para partir do particular, da nossa observação particular. Entretanto, preferimos começar no sistema africano para dizer que nesse sistema existem duas características fundamentais que não podem ser ignoradas. A questão do patriarcado, que já foi aqui explicada, e a questão da matrilinearidade. Com o patriarcado, na verdade, nós temos um sujeito que é do sexo masculino, a partir do qual, a quem se atribui poder e a partir do qual se ditam certas experiências na vida familiar, na vida comunitária e na vida social. E essa experiência vai determinar vários processos, especialmente os processos chamados de decisão política e de decisão, portanto, de decisão política na vida comunitária, decisão política na vida social e de decisão na vida familiar. Depois nós também temos que tentar perceber a questão da matrilinearidade, que não é uma instituição, que não é uma categoria de tem sede de um estudo dos poderes que se atribuem, por exemplo, ao sexo feminino, mas a matrilinearidade, ela vem a explicar a sucessão, não é? A sucessão por via uterina. Então, os filhos, numa geração, se explicam pelo ventre da irmã, não é? Pelo ventre da irmã. Os filhos, há uma expressão muito típica que nós costumamos geralmente ouvir, os filhos da mulher são sempre, as mães vão dizer os filhos, até que acontece com os meus netos. Mas os filhos dos meus filhos, eu não sei exatamente se são os meus netos. Apesar de todas as discussões também podemos fazer do ponto de vista cultural, mesmo que seja na perspectiva pró-mulher, sobre essa afirmação, mas de facto essa afirmação ela nos vem, portanto, desse sistema matrilinear. A matrilinearidade não tem por objetivo atribuir um certo poder à mulher, mas que confere um estatuto dentro da família e dentro da comunidade, porque ela que garante a linhagem e às vezes até a sucessão do reino. Ela que garante a continuidade da linhagem, portanto, real no poder tradicional, e quando alguns sobradores também poderão explicar melhor estas questões. Mas para dizer que os sistemas de género, na verdade, eles têm por base a desigualdade que existe entre os sexos, entre os homens e as mulheres, e corresponde a uma superestrutura, que não é meramente institucional, mas essa superestrutura é composta pelas normas escritas ou costumeiras, as crenças que nós transportamos, também os conhecimentos, e todos esses processos, a partir de, portanto, um critério seletivo, que
que vão orientar os nossos comportamentos, que vão impor papéis, que vão valorizar certas atitudes e condenar outras atitudes em homens e em mulheres. Daí que, partindo, portanto, desta perspectiva de que existe um sistema de género que parte de uma base de igual entre homens e mulheres, nós achamos que é necessário nós falarmos de integração ou de inclusão de género. É também importante falarmos disso porque o sistema patriarcal ele gerou dois processos de exclusão. Um processo de exclusão das mulheres relativamente à sua opinião, relativamente às suas experiências e como essas experiências e essas opiniões deviam ser tidas em conta ou contadas para a construção da comunidade ou para a construção da sociedade, e ainda a exclusão das mulheres no acesso a determinados bens e a determinados benefícios. E aqui eu quero falar mesmo de bens materiais. Portanto, a exclusão das mulheres a determinados rendimentos e a certa renda. Mas isso criou uma exclusão histórica entre homens e mulheres. Do ponto de vista histórico, os homens foram beneficiando mais do que as mulheres. Por isso é que hoje é necessário nós falarmos de integração. Mas vamos ver também que essa perspectiva inclusivista ou integracionista das mulheres nos processos produtivos não tem apenas essa perspectiva cívica, nem essa perspectiva moral. Tem também um sítio econômico, que é o de ver a mulher como um instrumento produtivo, alguém capaz de contribuir para a geração de renda e de riqueza. E como, portanto, se reconhece estas capacidades, a mulher passou a ser um agente econômico a ser tido em conta, a ser valorizado no processo de produção. Então, para os capitalistas, a mulher também é isso mesmo, não é? É aquele elemento da sociedade que vai ajudar dentro da sua unidade de produção a produzir mais bens para gerar mais lucros e, portanto, para ele poder usufruir maiores benefícios. Mas só para dizer que essa questão do gênero não é uma questão, não é para todos uma questão inteiramente moral, inteiramente cívica. É também uma questão com interesses econômicos por trás. Então nós temos este gráfico. Este gráfico é outra das premissas sobre as quais nós tentamos alicerçar o nosso estudo, que ele mostra a linha azulada mais carregada, portanto, o índice de desenvolvimento humano, e a linha azul menos carregada é o índice de desigualdade de género. E o que é que nós queríamos mostrar com este gráfico? Queríamos mostrar que, em alguns países, e neste especialmente, a partir deste gráfico, fica claramente demonstrado que, quanto menor for o índice de desigualdade de género, maior é o índice de desenvolvimento humano. Que há uma certa relação entre, portanto, entre o respeito das liberdades e dos direitos das mulheres e o processo de desenvolvimento econômico e social de alguns países. A maior parte dos países, não todos os países que estão neste gráfico são países europeus. O nosso desafio, enquanto centro de investigação, era elaborar um gráfico idêntico relativamente à África. Tivemos imensas dificuldades e não conseguimos elaborar porque nós não conseguimos obter todos os dados relativamente a todos os países do continente para fazer um gráfico similar e depois comparativamente chegar a conclusões mais aprofundadas. Então, vamos agora mergulhar na nossa realidade e começar pelos números. Nós somos mais de 24 milhões de habitantes, não é? Dentro deste número, 12,5 milhões são mulheres e 11,8 milhões são homens. Entretanto, é preciso não analisar as mulheres como um grupo homogêneo. As mulheres são um grupo heterogêneo. E este número, embora nos diga alguma coisa, não diz tudo sobre as mulheres. Porque é preciso nós sabermos, ou queremos saber, deste número, quantas mulheres são jovens? Quantas mulheres são adolescentes? Quantas mulheres são menores de 15 anos? Quantas são ainda meninas, raparigas, não é? Quantas são adultas? Quantas são idosas? Quantas mulheres vivem na zona rural? Quantas vivem nas zonas periurbanas? E quantas vivem nas zonas urbanas? E nós vamos ver que estas questões são muito importantes porque elas têm, de fato, repercussão, têm consequências quando nós avaliamos o processo de acesso das mulheres a determinados bens, a determinadas condições, a determinadas oportunidades e a determinados serviços. E só depois, então, é que nós podemos, comparativamente aos homens,
poder fazer uma análise mais setorial para podermos aferir quantos homens estão em algum lugar, quantas mulheres estão naquele mesmo lugar, como é que são os homens, como é que são as mulheres, se beneficiam ou não das mesmas condições. E este é um exercício que eu procurei fazer por algumas áreas, eu não por todas. Enfim, depois também de termos escolhido tantos dados, ainda estamos em alguns, sobre algumas matérias na leitura e análise dos dados, mas eu trouxe relativamente a alguns setores, além de que noutros nós de fato em Angola ainda não temos dados. E isso se calhar é um trabalho também a ser feito, não é? Cada vez mais nós precisamos de produzir dados desagregados por gênero, não é? Só assim é que vai ser possível que as pessoas interessadas no estudo dessas matérias puderem fazer, primeiro depois fazer uma análise mais cuidada a partir destes dados relativamente a esta realidade do nosso país. Então, eu trouxe aqui direitos civis e sociais, os homens acabam parte são direitos sociais, mas os direitos civis, ou também civis e políticos, não é, são os direitos de liberdade, os direitos de igualdade, e os direitos, na liberdade, por exemplo, a liberdade de se filiar a um partido político, de filiar-se a uma associação, o direito ao nome, o direito à vida privada, o direito de manifestar-se, enfim, tantos outros direitos que não podíamos escolher. Então, começando por essa categoria de direitos, nós, na verdade, não fizemos uma análise sectorial, mas uma análise global. O que nós constatamos, na verdade, foi muito numa perspectiva jurídico-política, é que, no caso dos direitos civis e políticos, no que a questão do género diz respeito, é preciso, nós não temos muitos dados quantitativos gerais, não é? Temos dados quantitativos relativamente às instituições do Estado, temos alguns dados quantitativos relativamente a algumas organizações da sociedade civil, mas não temos todos os dados relativamente a todas as organizações da sociedade civil. E, portanto, isso coloca um limite na nossa análise. Mas o que nós, de facto, podemos notar é que, do ponto de vista quantitativo, existem muitos mais homens do que é óbvio, portanto, nesses espaços de política institucional do Estado ou política partidária do que mulheres. Mas ali também é preciso olhar para a história e fazer-se uma separação por etapas. Por exemplo, começamos no período pós-colonial. No período pós-colonial, até a proclamação da independência, o que iniciaram movimentos de libertação nacional. E naquela altura, na verdade, os dados disponibilizados, nós temos, as únicas diferenças que temos é que as mulheres estavam muito mais integradas no MPLA e na UNITA, sendo que o MPLA, através da OMA, detinha o maior movimento político feminino. A OMA, antes de 1998, antes de 1990, na verdade, detinha, portanto, essa é uma estatística muito antiga e também não quer ter ponto, é fiável ou certa, detinha mais de 1 milhão de membros. Mais de 1 milhão de membros da OMA. Era, portanto, se aferirmos, se partirmos do princípio de que o critério quantitativo é um critério determinante na capacidade de mobilização e de influência, então nós podemos dizer que a OMA, de facto, tinha muita influência política em Angola. Se partirmos deste princípio, não é? Dados sobre a UNITA, nós não temos dados quantitativos, mas ficamos a saber que, de facto, existiam já algumas mulheres integradas no movimento de libertação. Não existe uma estatística fiável, portanto, não nos foi possível também quantificar, sendo que depois de 92, estima-se que a UNITA tenha tido para aí mais de 500 mulheres nas suas fileiras. Mas são dados que nós não conseguimos, de facto, determinar a sua fiabilidade. Depois de 1992, o que aconteceu foi, de fato, uma participação, do ponto de vista da quantidade maior das mulheres, não é? Principalmente nos partidos políticos. E porque já naquela altura a lei dos partidos políticos primeiro trazia esta cláusula da cota e depois por causa do eleitorado feminino.
Já naquela altura os partidos políticos perceberam que de facto as mulheres são a maioria, e para captar o voto feminino, muitos optaram por estratégia integrar nas suas listas senhoras. Então foi também uma estratégia política, não é? Também nessa altura, em 92, que muitos de nós ainda se recordam, foi quando surgiu o primeiro partido político fundado e liderado por uma mulher, o PLD, o Partido Liberal Democrata de Anália de Vitória Pereira. Este partido contou, na altura da sua fundação, até mais ou menos 1995, com mais de 1.900 mulheres, se a memória não falha, salvo erro, não é? Era um grupo, bom, grande, era um grupo grande e, dependendo dos critérios da avaliação, alguns poderão dizer até que era um grupo significativo, mas a verdade é que, de facto, a senhora Anália, que Deus o tenha, conseguiu eleger, esteve no Parlamento e, portanto, eu penso que isso também deve significar algumas coisas para o meu ponto de vista da liderança, do ponto de vista da liderança, não meramente política, mas do ponto de vista da liderança e poder querer dizer alguma coisa. A partir também de 92, nós percebemos que, de facto, a questão do associativismo trouxe para as mulheres um novo alento, não só porque permitiu que se criasse outro espaço diferente do Estado e diferente dos partidos políticos na sociedade, que é o espaço cívico, potenciou isso, mas como introduziu nesse espaço cívico as temáticas relativas aos direitos da mulher, ainda que de maneira muito tênue, não é a partir de 92. Mas nós vamos ver que só a partir de 2000 é que de facto começam a surgir as primeiras associações para mulheres. Aquelas associações que se identificam e que decidem de facto ser fundadas para lutar pelos direitos da mulher. Então eu até há pouco estava a falar com a tia Maria do Cazenga e ela confirmou isso mesmo. As mulheres que surgiram mais ou menos em 2008, a TNA também foi depois de 2000 e algumas outras organizações surgiram nesta altura. Entretanto, a abordagem cívica ou política, a política cívica que essas organizações faziam das questões da mulher, precisa ainda de ser avaliada ser efetivamente uma abordagem de gênero. Na nossa perspectiva, era mais uma abordagem pró-mulher do que uma abordagem de gênero. Isso não tira o mérito, mas, de fato, a única diferença que é preciso notar e salientar é que a abordagem de gênero parte da perspectiva homem e mulher e não apenas da perspectiva mulher. Certo?